Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito boa noite. Que o nosso Deus e Pai, o nosso Deus bendito e todo-poderoso, abençoe a você e a sua casa, proteja e livre você e a sua casa de todo mal e que os anjos do Senhor se acampem ao seu redor e ao redor de sua família para proteger vocês, tá bom? Esta é a minha oração inicial ao Pai em seu favor. E no final deste vídeo faremos a oração final, tá bom? E, inclusive, se você quiser já preparar um copo com água e colocar pertinho do seu aparelho aí, no final nós vamos consagrar essa água e você vai beber dessa água e pela fé também vai poder ser abençoado por meio deste elemento, tá bom? Muito bem, antes da gente prosseguir, por favor, deixe o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não fez, ative o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e coloque nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós vamos orar por todas as pessoas cujos nomes estiverem aí. Está bem? Olha, quem é que já não ouviu aquele famoso texto bíblico que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Quem que já não ouviu esse versículo? Você já ouviu? Sim ou não? Acredito que sim, muito provavelmente sim, né? Mas esse versículo, apesar de ser tão pequeno, há tantas verdades, há tantas revelações nele, há verdades tão grandes e profundas nele, não é? Que se a gente deixar o Espírito Santo mostrar para a gente o que está contido nesse simples versículo, a nossa vida vai se fortalecer, a nossa vida espiritual vai se fortalecer e esse fortalecimento ele vai acabar se refletindo no nosso exterior, no nosso corpo, na nossa saúde, né? Na nossa família, nas nossas finanças, na nossa vida sentimental. É verdade, a bênção de Deus ela começa dentro de nós e ela se espalha ao nosso redor, abençoando inclusive as pessoas que estão próximas a nós. Sabia disso? Por isso que as bênçãos de Deus, elas são transbordantes, elas transbordam, elas não ficam apenas com a gente, elas acabam tocando quem está ao nosso redor. Então, preste bem atenção. Olha só, aonde está escrito isso? De buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ora, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. E ali diz o seguinte, o próprio Senhor Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor Jesus ele começa dizendo assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Depois ele fala: e buscai também a sua justiça, a justiça do reino de Deus. E depois ele fala: e todas as coisas que vocês necessitam serão acrescentadas. Mas tem tanta coisa aqui, não vai dar para falar tudo hoje, mas eu vou dar uma resumida para você aqui, para você ter fé e quando fizermos a oração daqui a pouquinho, essa fé que veio através de ouvir essa palavra vai te ajudar a ter a sua resposta, tá bom? Olha só, primeira coisa, o Senhor Jesus diz buscai, quer dizer, busquem, numa linguagem mais atual, né? Busquem, ou seja, filho, quem tem que buscar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus somos nós, tá bom? Somos nós que temos que ir atrás. Nós já aceitamos a Jesus? Já. Agora temos que buscar, ir atrás. Você vai se perguntar, como é que alguém busca o reino de Deus? Primeiro, pela Bíblia, né? Conhecendo a palavra do Senhor. Quando você busca conhecer a palavra do Senhor, você está buscando o reino de Deus, porque o reino de Deus se revela na Escritura, na Bíblia. Olha uma referência bíblica aí que o Senhor Jesus disse. Ali ele diz assim: errais em não conhecer as Escrituras. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo assim, se você não conhece as Escrituras, se você não conhece o que está na Bíblia, você está errando e este erro vai te fazer sofrer. Ou este erro de não conhecer as Escrituras
pode fazer com que você perca as bênçãos que Deus tem para você, ou até mesmo pode fazer você perder aquilo que você já recebeu, tá bom? Então esse versículo diz isso. Tem outro versículo bíblico que o Senhor Jesus nos ensina, lá no Evangelho de João. Olha a referência bíblica aí, ó, João capítulo 8. Ali está escrito assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para você ser liberto do quê? De doenças, de perturbações, de demônios, de situações das quais você não consegue se livrar sozinho. Para se libertar disso aí, você precisa conhecer a verdade da palavra de Deus, do reino de Deus. Vou te falar por experiência própria. Olha só, quando eu me converti devido a uma enfermidade, né? Então, inicialmente, eu busquei a Deus para ser curado. Só que conforme eu fui conhecendo a Deus através da Bíblia, eu me converti de verdade. Eu tive um encontro com Jesus, né? Eu entendi que eu precisava ser salvo, né? Salvo do inferno, a minha alma precisava ser salva, e isso só Jesus podia fazer. E eu aceitei Jesus. Então, o mais importante para mim, na verdade, era a salvação da minha alma. Então, eu aceitei Jesus e depois disso comecei a buscar pela minha cura. Mas aonde que eu encontrei a minha cura? Aqui, ó, na verdade da palavra de Deus. Pela palavra de Deus, eu aprendi que Deus não estava colocando doença em mim, que a doença vem do diabo. A Bíblia ensina isso, sabia? Pela palavra de Deus, eu aprendi que Jesus já tinha levado as minhas doenças na cruz, no corpo dele. Então, se Jesus tinha levado as minhas doenças no corpo dele, aquela doença não podia estar em mim, né? Então, ele já havia levado essa doença embora. Depois eu aprendi que pelas feridas que Jesus Cristo sofreu no seu próprio corpo, lá na cruz, porque ele foi chicoteado, foi pregado, as suas mãos foram furadas, os seus pés também, coroa de espinhos, né? Por aquelas feridas no corpo dele, eu já havia sido curado. Então Jesus já havia me curado lá na cruz há 2000 anos. O que eu tinha que fazer era pela fé receber a minha cura. E eu fui buscando, orando, confiando, declarando a palavra, até que um dia a doença sumiu. Sumiu assim, instantaneamente. Foram 3 meses de busca, mas no finalzinho ali dos 3 meses, todo o sintoma desapareceu. Isso já faz quase 30 anos. Glória a Deus. Mas é só um exemplo, né? Tem pessoas que tiveram experiências com Deus muito maiores do que as minhas, né? Mas todas elas começam quando a pessoa começa a buscar o reino de Deus. Então, comece a buscar o reino de Deus, olha aí, ó, consultando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, tá? Não erre deixando de conhecer a palavra de Deus, e só na Bíblia, tá? Porque se você for tentar buscar o reino de Deus em outro lugar que não seja a Bíblia, você não vai encontrar jamais o reino de Deus. Você vai encontrar um falso evangelho, você vai encontrar um falso reino de Deus, você vai encontrar um falso Deus, você vai encontrar qualquer coisa, menos o Deus verdadeiro, tá bom? Você vai encontrar uma falsa doutrina, um falso ensino e vai dar com os burros na água. Então, na Bíblia é que você encontra o reino de Deus. Outra coisa que você faz para buscar o reino de Deus, para ter acrescentada na sua vida as bênçãos que você necessita. Oração, filho. Orai sem cessar. A palavra de Deus nos ensina, o próprio Senhor Jesus falou, o apóstolo Paulo também falou, que nós precisamos orar sem cessar. Oração contínua, não é? Ter uma vida de oração, porque oração é comunhão com Deus. Oração é falar com Deus, é um canal aberto com o Altíssimo, né? E se a gente não ora, a gente fecha esse canal e, infelizmente, a nossa comunhão com Deus vai se esfriando, a nossa fé também vai se esfriando. Então, buscar o reino de Deus através de conhecer as Escrituras, primeira coisa. Depois, oração, constante oração, né? E o diabo sempre tenta a pessoa, principalmente nos dias de hoje, né? Ele sempre tenta fazer com que a pessoa não ore. O diabo tenta desviar a atenção da pessoa, fazendo a pessoa ter vontade de ficar vendo televisão em vez de ler a Bíblia, não é? Ficar preso em videogame, em redes sociais. Então o diabo tenta distrair a pessoa, porque o diabo sabe que se a pessoa se firmar na palavra de Deus e na oração também, ele está perdido, né? Então busque o reino de Deus, conhecendo a palavra, através da oração. E o terceiro modo qual é? Através de você
praticar a palavra de Deus. Não basta conhecer, não basta orar, tem que pôr em prática. Se você põe em prática, então você vai estar buscando o reino de Deus e a sua justiça, tá bem? Pratique a palavra do Senhor. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu na igreja esses dias atrás aí. Uma senhora chegou na igreja arrastando a perna, estava com artrose no joelho, estava com uma joelheira e ela ouviu a palavra, creu, fiz oração para ela, ungi com óleo, né? Quando eu acabei de orar, perguntei para ela: a senhora crê que está curada? Ela disse: eu creio. Então eu perguntei: então o que a senhora está fazendo sentada aí? Levanta. Ela deu um pulo e começou a caminhar, mexeu a perna, mexeu o joelho, dobrou sem dor nenhuma. Chegou arrastando a perna, saiu andando perfeitamente. Depois de uma semana, peguei o testemunho dela e ela testemunhou. Semana abençoada, subiu escada, desceu escada, subiu na cadeira para limpar as coisas, fez tudo o que tinha que fazer. Por quê? Porque ela pôs em prática. Recebeu oração, creu, né? Ungimos ela com óleo, eu ungi ela com óleo, porque a Bíblia tem uma passagem que fala que nós podemos, se quisermos, né, ungir a pessoa com óleo, e ela tomou posse. Já que ela cria que estava curada, o que estava fazendo sentada? Tinha que praticar. Veja, esse é apenas um exemplo, mas a palavra de Deus tem que ser posta em prática. Voltando naquele texto então, o Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então buscar é a gente que tem que buscar. Em primeiro lugar, significa o quê? Colocar Deus na frente de tudo. Colocar Deus antes de marido, antes de esposa, antes de filhos, antes de pais, antes de dinheiro, de trabalho, de qualquer coisa. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, nada de bom vai ser acrescentado, tá bom? Depois ele fala: busquem a justiça do reino de Deus. O que significa isso? Buscar a justiça do reino de Deus significa você fazer as coisas do jeito de Deus, não do seu próprio jeito. Quer ver um exemplo? Fizeram mal para você, caluniaram você, prejudicaram você. O que você faz? Bom, se você for agir na justiça humana, na sua própria justiça, você vai também caluniar quem te caluniou, você vai procurar brigar com quem te prejudicou, você vai querer se vingar da pessoa, não é? Porque você vai dizer: não, fizeram comigo, também vou fazer, é justo. Pois é, essa é a justiça humana. A justiça do reino de Deus não é assim. Se você ver no Evangelho de Lucas, olha a referência bíblica aí, ó. Ali é dito que em vez de você caluniar quem te calunia, é para você orar por essa pessoa. Orar por quem te persegue, fazer o bem para quem te faz o mal. Olha, eu sei que não é fácil, mas essa é a justiça do reino de Deus. Faça a justiça do reino de Deus. Se você quer ter acrescentada na sua vida a coisa que você necessita, então você tem que buscar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, não a tua própria justiça, não a vingança, tá bom? Ali em Lucas fala: abençoa aquele que te maldiz, aquele que amaldiçoa você, faz o contrário, abençoa aquela pessoa, a recompensa vem de Deus, tá? Agora, voltando novamente ao que Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. O que são essas demais coisas? Tudo o que você necessitar ou pedir ao Pai. Isso vai ser acréscimo na sua vida. Mas a condição é essa: buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça do reino de Deus. Aí vai ser acrescentado para você. Muito bem, só para terminar. E se você não buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Bom, é só você inverter o sentido da frase. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar, eu tenho acrescentado na minha vida o que eu preciso? Então quer dizer que se eu não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, eu vou perder o que eu já tenho. Vai ser subtraído o que eu tenho, entendeu? Se eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, eu tenho acrescentado na minha vida o que eu preciso. Se eu não busco o reino de Deus em primeiro lugar, eu tenho subtraído, né? É como conta de mais e de menos, né? Conta de adição e subtração, não é verdade? Se eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, aquilo que eu preciso é adicionado à minha vida, é somado à minha vida.
Mas se eu não faço isso, se eu não busco em primeiro lugar o reino de Deus, muitas coisas que eu tenho são tiradas de mim, são subtraídas, não por Deus, mas pelo próprio Satanás, que na Bíblia também é chamado de ladrão, lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. E eu já vi pessoas crentes, porque não buscam o reino de Deus em primeiro lugar, olha só, perderem casamento, perderem emprego, muito abençoado que tinha, mas perdendo saúde, perderam os primeiros lugares que tinham em várias posições da sociedade, da política. Já vi acontecer, conheço vários casos, tá? Perderam a dignidade, perderam coisas que haviam conseguido antes com Deus. Então, não seja assim. Nós vamos orar agora, mas faça um propósito com Deus nesta oração de buscá-lo, Ele e ao seu reino e a justiça do seu reino em primeiro lugar. Faz esse propósito, vir à igreja, ouvir a palavra, orar, colocar Deus na frente de tudo, ame a Deus acima de tudo e de todos. E você vai começar a perceber que o próprio Deus se encarrega de acrescentar na sua vida aquilo que você precisa. É como diz em Deuteronômio 28, né? Se você serve a Deus direitinho, as bênçãos é que te alcançam. Você nem precisa, às vezes, correr atrás da bênção. As bênçãos correm atrás de você. É impressionante como funciona isso. Bom, eu já experimentei muitas vezes na minha vida e vejo pessoas hoje, quando andam na palavra de Deus, experimentarem essa mesma palavra. As bênçãos alcançam essas pessoas, né? As pessoas chegam a falar assim: nossa, como é que Deus me abençoa desse jeito, né? Eu nem mereço. E de fato, não merece mesmo, né? Mas porque você agrada a Deus, Ele acaba te abençoando mais do que você imagina. Ok? Vamos orar agora? Vamos. Já pegou o seu copo com água? Não pegou? Quer pegar? Vai lá e pega, traz aí. Não quer colocar água? Não tem problema, fique em paz, faz conforme a sua fé. Vamos orar a Deus? Oremos então. Pai Celeste, Pai Santo, Pai Bendito, Todo-Poderoso, nesta noite que se inicia, Pai, colocamos diante de Ti as nossas vidas. Colocamos diante do Senhor as nossas necessidades. O Senhor bem sabe o que precisamos, Pai, mas eu quero pedir ao Senhor, conforme o Senhor nos ensina a fazer. Pai, eu peço ao Senhor, cura essa pessoa que está enferma, tira as dores do corpo que ela está sentindo, essa pessoa que está com enxaqueca, Pai, já faz mais de uma semana, essa dor que não vai embora, mesmo com medicação, Pai. Dá uma aliviadinha quando toma o remédio, mas depois volta e volta pior. Meu Deus, que a mão do Senhor se estenda, que a unção do Teu Espírito Santo penetre nessa cabeça para arrancar a dor, para arrancar todo o mal que há na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que esse espírito maligno seja arrancado agora e saia da vida dessa pessoa, essa outra pessoa que sente dores, mas são dores devido a uma ação demoníaca, a um espírito mandado por obra de bruxaria e macumbaria. Eu te repreendo, demônio. Em nome do Senhor Jesus, te dou uma ordem. Sai do corpo dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus, e não volte mais. Pai Santo, Pai amado, abençoa essa pessoa que pede por um trabalho, essa pessoa que pede pela sua vida conjugal, essa pessoa que pede pelo seu namoro, pelo seu relacionamento emocional. Meu Pai, abençoa essa vida, livra essa pessoa do mal, meu Senhor. E abençoa este homem que está com um problema lá no seu trabalho. Meu Deus, não sabe mais o que fazer. Então dá a iluminação no coração deste homem, Pai. Dá uma luz para ele, ter uma ideia do que fazer naquele trabalho. E até mesmo, Pai, seja favorável a ele. Que as pessoas do trabalho sejam favoráveis a este homem e que ele seja honrado porque está confiando no Senhor. Pai, se essa pessoa faz contigo agora um grande propósito de buscar ao Senhor, ao seu reino e a justiça do seu reino em primeiro lugar, então, Pai, acrescenta para essa pessoa, acrescenta para ela o que ela necessita. E na certeza, Pai, da Tua bênção, te damos graças, te pedindo também, Pai, finalizando esta oração, consagra este copo com água e no beber desta água que essa pessoa tenha o seu alívio e a sua grande bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar, beba da água, se você colocou, se não colocou, dê graças a Deus, medita nessa palavra, tá? Comece a buscar a Deus de todo o seu coração e em primeiro lugar, você vai ver que benéfico é para você e para aqueles que estão ao seu redor. Está bem? Tenha você uma excelente noite de descanso e até a próxima!